Êxodo capítulo 40. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu me sinto tão alegre de vir para a reunião da igreja, irmãos. Para mim, eu fico pensando, Deus, é maravilhoso ter um chamado do Senhor. Ontem à noite eu estava, na hora de dormir, estava pensando nisso. É maravilhoso servir a Deus. Você serve a Deus e ainda faz o que você gosta de fazer. Não é maravilhoso? Não há fardo em servir a Deus. Não há tortura em servir a Deus. Não há. Estar aqui, na minha opinião, é um deleite. No meu caso, estou falando a palavra. Falar a palavra melhor do que ouvi-la. Todavia, tanto para quem ouve quanto para quem fala, a bênção do Senhor é liberada em abundância. E se você se coloca debaixo dessa influência, influência é uma palavra-chave. Influência espiritual. Pastor, você crê no espírito de transferência? Eu não creio naquela tolice que as pessoas falam por aí, que só de encostar em alguém você já está recebendo uma transferência de espírito. Eu não creio que só o fato de você encostar em alguém, ou você inadvertidamente no ônibus estar junto com alguém que é possesso, o demônio vai passar para você porque o ônibus está lotado e você está lá grudado no outro. Isso é tolice. Não é porque você foi no cabeleireiro e o cabeleireiro era oprimido que ele passou para você algo, e nem porque você foi fazer uma cirurgia com o médico e o médico era idólatra que aquele espírito passou para você. De fato, não creio nisso. Isso de fato é um absurdo, um extremo que não tem respaldo na realidade. Todavia, isso não quer dizer que não exista espírito de transferência. Como e em que circunstâncias esse espírito de transferência opera? Em que esse fenômeno espiritual acontece? Em muitas circunstâncias. Primeiro, a transferência espiritual acontece quando você se coloca debaixo da autoridade de alguém. Há uma transferência. Quando você se coloca debaixo da autoridade de alguém, isso é uma cobertura espiritual. Porque cobertura espiritual, na verdade, é autoridade. Você está submetendo a alguém. Então, quando você se submete à autoridade de alguém, então o espírito que opera naquela pessoa pode passar para você, sim. Porque aí de fato há uma transferência espiritual, porque você voluntariamente quis. Então preste atenção, aquelas pessoas que entram num terreiro de umbanda e se colocam ali debaixo da autoridade daquele pai de santo, ela vai receber o espírito que está nele. Ela vai receber. Por isso é inevitável, as pessoas que participam do espiritismo, do candomblé, da umbanda, etc., eles recebem o espírito, estão debaixo da autoridade. A mesma coisa acontece na vida da igreja. Por isso que nós pastores teremos julgamento muito mais severo do que os irmãos. Você quer ser pastor? Pensa muito bem nisso, porque Deus tratará você com muita severidade. Porque o espírito que você tem não é só para você, é para você e para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E o Senhor tem colocado um espírito neste lugar, nessa visão. E aqueles que entram debaixo, é como se estivesse debaixo desse guarda-chuva, eles estão recebendo essa influência espiritual. Eu quero dizer para você que você está debaixo de uma influência espiritual na sua vida. E Deus tem dito que vai abençoar você se você se submeter a essa influência espiritual. Essa é a primeira circunstância. Pastor, mas em que outra circunstância acontece? Também há transferência de espíritos quando de alguma maneira você se relaciona com alguém para receber dela. Você até não submete, mas você reconhece que ela tem algo que você quer. Então quando você anda com ela, com a disposição de receber algo dela, há uma transferência de espírito. Muitos irmãos ficam falando, pastor, passa o manto, passa o manto. Presta atenção, o manto já está sobre você. E vou dizer mais, pessoas que não estão aqui, às vezes podem receber mais do manto do que você. Como foi fato, eu fico vendo José Carlos, o Azemar e outros irmãos que não estavam aqui, mas eles estavam conosco à distância. É ou não é, irmão? E na verdade, eles tinham o manto muito mais do que outros que estavam aqui. Às vezes eles fluíam muito mais na unção da videira do que quem está dentro da videira. Por quê? Porque havia nele uma disposição de vir para receber. Quando vem para receber, um espírito passa. É por isso que tem aquele ditado popular, que ele é parcialmente verdadeiro. Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Por quê? É inevitável, amigos também transferem espíritos. Ainda mais quando você se coloca na posição de admirar aquele amigo, de querer estar com aquele amigo, de achar que ele tem algo que você não tem. Aí você recebe.
Está vendo alguém que passou a andar junto de outro rebelde? Pode começar a observar, logo logo aquele alguém fica rebelde também. Está vendo alguém que está andando perto de uma pessoa que o tempo todo está criticando a liderança? Pode esperar, daqui a pouco ele vai estar criticando a liderança também. Por quê? Transferência de espírito. Transferência de espírito. Quase entendem o que eu estou dizendo? Por isso temos que ter muito cuidado. Não podemos nos associar com as trevas. Mas Davi não fala que não podemos estar no mundo. Nós estamos no mundo, disse Jesus, mas não podemos pertencer a ele. Quando você se associa às trevas, aqui está uma terceira coisa. Associar-se a pessoas é muito sério. Muitas pessoas falam assim: não, eu vou fazer um negócio, mas eu não vou ter sociedade com o incrédulo. Sociedade não é só comercial, como alguns imaginam. Sociedade não é só financeira. Associar-se com alguém é andar junto com ela, de igual para igual. Quando você resolve fazer de um ímpio um amigo íntimo seu, presta atenção, há uma troca de espírito aí. Você passa algo para ele e ele passa algo para você. Por isso, homens e mulheres de Deus não têm amigos íntimos ímpios. Não tem. Minha esposa estava compartilhando comigo algo anteontem. Talvez ela nem percebeu, mas eu fiquei pensativo nisso durante muitos dias. E ela dizendo de uma pessoa que está divorciando do marido. Mas a pessoa que está divorciando é crente, mas a melhor amiga dela não é, e é divorciada. A melhor amiga com quem ela compartilha, conta suas dificuldades, conta suas lutas, fala das suas tristezas e dores, etc. Essa melhor amiga não é crente e é divorciada. Eu fiquei pensando, por que ela não compartilha com amizade com um outro filho de Deus? Por que ela não se abre com um líder, com um pastor ou com alguém? Mas ela resolveu ter intimidade com a outra pessoa. O que acontece agora? Ela própria está divorciando. Alguém fala: pastor, é porque a outra influenciou ela. Talvez a outra nunca falou para ela: divorcia. Talvez a outra nunca falou para ela que ela devia fazer a mesma coisa que ela mesma fez. Todavia, o fato dela ter um espírito junto com ela e a outra ter essa intimidade com ela, isso pode incorrer em transferências. Pastor, quer dizer que eu não posso ter amigo mundano? Amigo pode, no sentido de jogar bola junto, estudar junto, trabalhar junto. Mas amigo no sentido de você ter intimidade com ele, contar suas coisas, não faça isso. Não faça isso. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é este homem, não anda segundo o conselho de ímpio. Quantos irmãos têm recebido conselho de ímpio aqui? Ajuda de ímpio, mentoração, assessoramento de ímpio. Tenha cuidado, tenha cuidado. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Por quê? Aqui sim há uma transferência também. Vou pregar sobre isso oportunamente, não é meu assunto hoje, mas hoje o Espírito Santo não está deixando eu falar o que eu quero. De vez em quando acontece isso comigo. Eu preparo minha mensagem e o Espírito Santo fica me atiçando para outra. Deixa eu dizer algo para você. Aqui está uma terceira ou quarta maneira como há transferência de espírito. Quando você se detém no caminho dos pecadores. Você está andando na sua vida normal, aí você passa na porta do bar, é só uma ilustração, e você olha e fala: puxa, mas parece que é tão legal aquele pessoal sentado naquela mesa, jogando truco, bebendo cerveja, parece que eles estão tão felizes. Na hora que você para ali, se detém, você parou, se deteve no caminho dos pecadores, pode haver uma transferência. Algo que está naquele grupo pode passar para você. Se é sensualidade, você pode começar a ficar muito sensual. Se é desejo lascivo, você pode começar a ter tentações tenebrosas com aquilo. Aí é a transferência. E o que me preocupa é que dentro da igreja há uma preocupação tão grande com coisas místicas, e ninguém se preocupa com esse lado concreto, real, prático da experiência cristã. Tem irmão que está preocupado com coisas naturais. É aquele irmão que foi... Eu já contei para os irmãos isso. Tinha uma irmã, ela gosta de comer comida chinesa, mas ela anda com um óleozinho dentro da bolsa. E toda vez que ela entra num restaurante chinês e tem lá alguma imagem de Buda, algum dragão, alguma coisa, ela pega o óleozinho dela discretamente para ninguém ver, molha o dedo e vai lá: está amarrado em nome de Jesus. Aí ele vai falar: agora podemos comer à vontade. Passou um óleozinho na testa do Buda, agora ela pode comer tranquila a comida. Veja, e ela está achando que isso é que é importante, mas ela nem imagina que a colega que ela trouxe para comer junto com ela, que é ímpia, que não conhece a Deus, e a qual ela fez amiga íntima,
pode estar transferindo para ela algo muito mais que comida do chinês ali. Eu não digo que não haja comida consagrada a ídolos. Ah, sim, meus irmãos, mas não me refiro a isso. Não me refiro a essas coisas. Me refiro a coisas práticas, que muitas vezes nós ignoramos, e por causa disso sofremos. Mas digo isso, tudo isso, digo para mostrar para você, que você está aqui, debaixo de uma influência espiritual. Quer você creia, quer não. Quer você sinta, quer não sinta. Quer tenha arrepio, quer não tenha arrepio. Quer você chore, quer não chore. Independente do que você sente, há uma esfera espiritual, um ambiente espiritual sobre as nossas vidas. E eu não sei quanto a você, mas essa transferência eu quero. É a unção do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Isso acontece como? No mesmo princípio. Se eu me detenho no caminho dos santos, entende? Se eu me assento em roda de adoradores, entende o que eu estou dizendo? É o mesmo princípio. Quer dizer, se eu fizer isso, eu vou ter dele também sobre mim. Você não precisa se preocupar. O Espírito Santo está sobre nós nessa manhã e todos os dias que nos reunimos, para que possamos receber uma impressão, uma marca dele nas nossas vidas. E o que é melhor, essa transferência destrói qualquer outra influência que tenha havido sobre a sua vida. É a bênção do Senhor. É a bênção do Senhor. Para aqueles que creem, é bênção do Senhor. Vamos lá para Êxodo agora. Êxodo capítulo 40. Hoje eu quero falar do átrio e os dois móveis que estão ali. Eu não vou me deter muito, nós temos ceia. Êxodo 40, vamos ler o verso 29 em diante. Pôs o altar de holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. Diga, o altar de holocausto está colocado na porta, diga, na entrada da tenda. E ofereceu sobre ele holocaustos e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia de bronze, entre a tenda da congregação e o altar. Diga, a bacia está entre o altar e a tenda. E a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés e Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. O tabernáculo era dividido em 3 partes. E é difícil falar desse assunto sem ter um audiovisual. O Senhor vai nos dar a graça de ter um projetor oportunamente. Mas usa a sua imaginação. O tabernáculo, como um todo, tinha 3 partes. A primeira parte era o átrio. Esse átrio, na verdade, ele não era coberto. Ele só era cercado com um muro feito de pano, que era linho. É como se essa parede aqui fosse toda feita de pano e não tivesse esse teto. Esse era o átrio. No átrio tinha 2 móveis: o altar de holocausto e a bacia de bronze. O altar de holocausto e a bacia de bronze. Quantos móveis tinha no átrio, meus irmãos? Quais eram eles? E bacia de bronze. Muito bem. Agora, presta atenção. Esse era o átrio. Depois do átrio vinha a tenda propriamente dita. Essa tenda, ela era coberta por cima com 4 camadas de pelo de animais marinhos, pelo de cabra, pelo de carneiro e linho. Essas 4 camadas em cima. E as paredes do tabernáculo eram feitas de tábuas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Esse era o tabernáculo propriamente dito. Então, ao redor do tabernáculo tinha o átrio. O tabernáculo propriamente dito, ele era cercado de tábuas de madeira revestidas de ouro. E esse tabernáculo tinha 2 partes: o lugar santo, e entre o lugar santo e o santo dos santos, uma cortina, separando os 2 ambientes. Então eram 3 lugares no tabernáculo. Diga, o tabernáculo tinha 3 partes. Diga, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Vamos relembrar. No santo dos santos tinha quantos móveis? Diga, 1. Qual era esse móvel? A arca da aliança. E a arca da aliança, ela tinha uma parte, uma tampa, que era chamada de quê? Propiciatório. Diga, a tampa da arca da aliança era chamada propiciatório. Diga para o seu vizinho, a palavrinha é difícil, é fácil você guardar. Diga para ele, propiciatório, irmão, guarda. Já falamos sobre isso, não vou repetir. Dentro da arca tinha 3 coisas. Tinha o
maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu dentro da arca. Vamos lembrar isso? Dentro da arca tinha 3 coisas. Quais eram elas? O maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Depois você ouve essa e vai entender o que é a vara de Arão. No lugar santo tinham 3 móveis: o altar de incenso, o candelabro e a mesa dos pães. Diga: no lugar santo tinha 3 móveis: o altar de incenso, o candelabro e a mesa dos pães. Quantos móveis eram, irmãos? Quais eram eles? Altar de incenso, candelabro. Fala para o seu vizinho, eram 3, diga para ele. Quais eram? Altar de incenso, candelabro, mesa dos pães. Decorou? Não decorou? Quais eram então? Vamos repetir então. Altar de incenso. Mais uma vez. Nós vimos cada um desses itens já. Você pode ouvir depois também nas fitas. Agora, no átrio só haviam 2 móveis. Decoraram mesmo quais eram os 2? O altar de holocausto e bacia de bronze. Eram esses 2. Agora, vamos entender o que significa isso. Nós vimos a maneira bíblica de descrever a construção do tabernáculo é o oposto da nossa experiência. A maneira bíblica de descrever é começando do Santo dos Santos até chegar no átrio, ou seja, de dentro para fora. Por quê? Porque tudo que Deus faz é de dentro para fora, começa no espírito até atingir a nossa alma e o nosso corpo. Todavia, na nossa experiência, a vida cristã começa no átrio. A vida cristã começa com os 2 móveis do átrio. Todo homem, para se chegar diante de Deus no Santo dos Santos, a primeira coisa que ele encontra na porta, o que é, meus irmãos? O que estava na porta? Digo, o altar de holocausto. É o primeiro móvel. A bacia vem depois. O primeiro móvel que ele encontrava na porta era o altar de holocausto. O que significa o altar de holocausto? O altar de holocausto é o lugar onde as ofertas eram apresentadas diante de Deus. Quando alguém queria chegar-se diante de Deus, ele precisava de ofertar a Deus. Ele precisava também de ter os seus pecados perdoados. E a maneira dos seus pecados serem cobertos, porque naquela época eram apenas cobertos, não eram eliminados. Hoje são eliminados pelo sangue de Jesus, amém? Naquela época eram apenas cobertos. A maneira dele chegar diante de Deus era tendo seus pecados cobertos. E isso acontecia como? Ofertando a Deus um holocausto. Um novilho, uma ovelha, uma cabra, ou uma rola, ou um pombinho. Deveria ser apresentado diante de Deus em cima do altar. O sacerdote não pegava o sangue e aspergia em cima do ofertante. Essa era a maneira de aproximar diante de Deus. Nenhum homem poderia chegar no tabernáculo sem passar pelo altar. Se ele ousasse entrar no tabernáculo sem passar pelo altar, ele seria morto, eliminado. A mesma coisa acontece hoje. Ninguém pode se chegar no Santo dos Santos para adorar a Deus se não teve a experiência do altar. Por isso eu posso dizer para você uma coisa: todo homem, até o ímpio, pode louvar a Deus. Todo homem pode abrir a sua boca e falar coisas boas a respeito de Deus. Todo homem, na verdade, a Bíblia diz que até os demônios, a Bíblia diz que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até Satanás, naquele dia, vai ter que curvar o seu joelho. Talvez ele não fará isso espontaneamente, mas vai ter que curvar, e vai ter que abrir sua boca serpentina, com a sua língua serpentina, e vai ter que confessar que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. E nós estaremos lá naquele dia para ouvir. Isso sim é um evento que você não pode perder. Isso sim é que é final de uma história. Hoje você vê os homens blasfemando. Hoje você vê homens aí acusando Deus de coisas. Prepare-se, o dia está chegando quando toda boca vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vão ter que dizer, vão ter que confessar, vão ter que falar para ser ouvido. Então todo homem pode ser um louvador, mas nem todos podem ser adoradores.
Só pode ser adorador aquele que tem acesso ao trono. Só pode adorar quem tem acesso ao Santo dos Santos. E a única maneira de ter acesso ao Santo dos Santos é passando pelo altar. O que significa o altar então? Primeiro, para quem estiver anotando, o altar simboliza a redenção. O altar simboliza a nossa experiência de salvação. Houve um dia em que nós, que éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, alheios às promessas, alheios à graça de Deus. Houve um dia em que fomos reconciliados e convidados por Deus a entrar. Mas antes de entrar, todos nós passamos pela cruz. A cruz é o lugar onde o homem foi reconciliado com Deus. A Bíblia diz que a cruz é o lugar onde a justiça e o amor se encontraram. A graça e a verdade se beijaram, diz a palavra de Deus. Lá na cruz, lugar da reconciliação. Primeiro significado do altar é que o altar fala da redenção. É no altar que nós temos perdão. É no altar que nós temos purificação. É no altar que o sangue de Jesus opera removendo todos os nossos pecados. É no altar que o nosso velho homem é totalmente destruído. É no altar que nós somos feitos nova criatura diante de Deus. Por isso a cruz, em última análise, o altar é a cruz. A cruz é o centro do cristianismo. A cruz também é a porta de entrada. Hoje, na porta do tabernáculo, existe uma cruz, porque o Cordeiro de Deus foi imolado em cima de um altar. Onde é que o Cordeiro de Deus foi imolado, meus irmãos? Na cruz. Na cruz. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu estava lendo algum tempo atrás a maneira como o povo de Israel matava o cordeiro. E até hoje dizem que fazem assim no dia da Páscoa. Eles, na verdade, colocavam o cordeiro preso numa cruz. Eles colocavam as suas duas patas dianteiras abertas e as patas traseiras juntas, e eles amarravam em forma de uma cruz. E então imolavam o cordeiro para deixar pendurado, para que o sangue pudesse escorrer. Um judeu não come nada com sangue. O sangue todo tem que ser vazado, escorrido. E a maneira como esse cordeiro ficava pendurado era de cabeça para baixo, com as patas dianteiras abertas e as traseiras juntas, no formato de uma cruz, até que todo o sangue fosse colocado sobre a terra, e só então aquele cordeiro poderia ser aceitável. A mesma coisa aconteceu com o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Deus também fez sair todo o sangue que estava nele. Ele ficou pendurado na cruz, não foi de cabeça para baixo, mas ele ficou pendurado na cruz, até que todo o sangue fosse vertido. E todo o sangue foi caído e derramado no chão. Era o sangue da vida, porque o sangue simboliza a vida. É a vida do próprio Deus, do Cordeiro de Deus. A vida sem pecado foi derramada. E quando nós nos colocamos debaixo da influência dessa vida sem pecado, vê o que acontece com a transferência de espírito? Quando você se coloca debaixo da autoridade do Cordeiro, quando você crê nele, quando você se detém no caminho dele, quando você se assenta na mesa dele, como diz o Salmo 1, você então tem o que? Transferência de espírito. O espírito do Cordeiro passa para você. E você que antes era um bode, inimigo de Deus, você miraculosamente é transformado também no Cordeiro de Deus. Hoje não há mais só um Cordeiro de Deus. Hoje Deus tem um rebanho inteiro, Cordeiros de Deus espalhado por este mundo. E aqui hoje nessa manhã nós temos centenas de Cordeiros de Deus diante dele. Cordeiros que foram colocados diante de Deus, que foram transformados porque se colocaram debaixo do sangue do único verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré, que está sentado à destra de Deus nas alturas. Aleluia. Oh irmãos, essa é a nossa mensagem. É isso que nós pregamos, é isso que nós ensinamos, que para entrar na casa de Deus, porque o tabernáculo é a casa de Deus, a habitação do Todo-Poderoso, Deus hoje, através do Espírito Santo, está também na igreja edificando um tabernáculo. A igreja hoje é o tabernáculo. A igreja hoje também, na sua entrada tem uma cruz. Qualquer um quiser entrar nessa igreja, qualquer um quiser entrar na casa de Deus hoje, e me entenda, a casa de Deus não é esse prédio, a casa de Deus, a habitação de Deus, somos nós, pedras vivas, edificados juntamente, a habitação do Senhor eterna. Eu digo para você uma coisa, presta atenção nisso, na entrada da vida da igreja, existe uma cruz. É por isso que todos têm que ser batizados para entrar na igreja, e é por isso que só pode chegar no Santo dos Santos quem passou pela porta, e a porta tem um formato de cruz. Quem creu na cruz do Cordeiro, quem creu na cruz do Senhor, quem creu na mensagem e recebeu desta vida, está apto a entrar na vida da igreja. Pode agora entrar na casa de Deus, o lugar que Deus habita. Amém, meus irmãos?
Você entende que a igreja é casa de Deus hoje? Você entende que este lugar aqui hoje é a habitação do Senhor? Quantos entendem isso? Quando eu falo esse lugar, eu falo o lugar onde nós estamos, que pode ser aqui, pode ser acolá, pode ser outro lugar. Mas se estamos unidos como igreja, aqui está também a igreja do Senhor. Segundo significado, o altar simboliza julgamento. Sabemos que esse julgamento foi a morte do Senhor Jesus. Só pode ser chegar diante de Deus quem já foi julgado e absolvido. Ninguém pode chegar diante do Rei de toda a terra se foi condenado, se está debaixo de condenação. Os condenados eram levados para outro lugar, deveriam ser executados. Os condenados deveriam ser mortos. Só podia entrar aqueles que haviam sido redimidos, justificados, perdoados. Deixa eu dizer algo para você. Você era alguém condenado no passado, mas você passou pela porta. Ali você foi julgado, mas ali também o seu crime foi pago, porque Jesus Cristo pagou no seu lugar. Ele sofreu o julgamento no seu lugar. E hoje não há condenados na vida da igreja. Você não é condenado mais. Hoje você é justificado. Você é justo aos olhos de Deus. Diga, nem no céu eu serei mais justo do que sou hoje. Diga, porque a minha justiça é Cristo Jesus. Nem no céu. E tem irmãos aqui que ficam acusados, achando que não está em condições de servir a Deus. O que você precisa para servir a Deus? Justiça? Não, pastor, não estou em condições ainda. Se você passou por aquela porta em formato de cruz, você está apto a servir a Deus, porque a justiça não é mais sua, é a justiça de Cristo Jesus que está em você. E Deus vê você agora na justiça de Cristo. Eu fico vendo alguns irmãos e dizem, pastor, eu não posso liderar a célula porque eu não estou em condições ainda. Eu fico olhando qual condição que ele espera. É ser mais santo que ele é? Você não pode ser mais santo que você é, porque a sua santidade tem um nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Você não pode ser mais santo. A nossa santidade é Ele, a nossa justiça é Ele. E se nós estamos nele, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa vida. Um pastor me ligou ontem, chateado. Pastor, ele falando para mim, me aconselha, porque as minhas células estão sem vida. E eu disse, como é que estão os seus cultos? Seus cultos têm vida? Aí falou, não pastor, os cultos são bons, são muito animados. Eu falei, mas e a célula não tem? No culto tem e na célula não tem. Ele falou, o que está acontecendo? Eu disse para ele, vida é resultado da união do Espírito e da palavra. Se tiver Espírito e se houver palavra, ali haverá vida. E ele ficou do outro lado em silêncio. Parecia que eu te dava uma porretada nele. E eu falei, na sua igreja tem palavra e tem Espírito? Não pastor, nosso culto é muito animado. Animação não significa nada. Você pode ter uma reunião muito animada, com o povo pulando dessa altura, e não ter vida lá dentro. É um monte de cadáver pulando, o que é uma cena bizarra, mas acontece. Você pode ter pessoas fazendo muito barulho, mas barulho não quer dizer vida. Eu sei que quem está vivo faz barulho também, mas só barulho não significa vida. Eu falei, o seu culto só está animado, ele não tem vida. Na hora que ele tiver vida, as pessoas sairão de lá cheias de vida e vão passar vida na célula onde estão também. Eu pergunto para você, na sua célula tem vida? Na sua célula tem vida? A vida de Deus fluindo quando você se reúne? Eu não perguntei se tem animação, não. Não perguntei se o pessoal na sua célula pula e faz bagulho. Não é isso que eu estou falando. A vida na sua célula. Quantos podem testemunhar se há vida na sua célula realmente? Para você uma coisa, aqui é o lugar de você receber desta vida. Agora, a vida de Deus, ela nasce da morte. Pastor, por que está falando disso? Porque o terceiro significado do altar é consagração, é morte. Pastor, você não disse que a vida é da união da palavra e do Espírito? É verdade. Mas toda vez que a palavra e o Espírito se encontram, vai produzir por um lado morte, mas é da morte que vem a vida. Só há vida onde primeiro houve morte. Qual morte eu me refiro? Morte do nosso ego, morte da nossa vontade própria, morte da nossa opinião. Sabe, uma vez que você está entrando dentro da casa de Deus agora, para fazer parte da igreja,
as coisas não acontecem mais baseadas na sua opinião pessoal. A obra não vai ser feita mais baseada no seu entendimento humano. Uma das coisas prejudiciais na vida da igreja é o tanto de opinião própria que existe. Todo mundo quer dar uma opinião. Na casa de Deus, nós morremos para ela. O que nos interessa agora é conhecer a vontade de Deus. Isso é morte. Só haverá crescimento nessa igreja se houver morte, porque Jesus disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Qual que é o segredo do crescimento da igreja? Morte. Alguém está morrendo. Não há crescimento a não ser que haja morte. A não ser que a semente morra, não espere crescimento ali. A primeira semente tem que se dispor a morrer. A morte vem antes da frutificação. Muitas células às vezes ficam perguntando, pastores vêm até mim dizendo, pastor, qual que é o segredo? Por que aqui a semente frutifica? Será que é o terreno? Será que tem mais chuva? Não discuto isso. É possível que a chuva ajude, é possível que o terreno aqui seja mais fofo que em outros lugares, mas uma coisa é certa, a semente também aqui se dispõe a morrer. Na sua célula, a semente que é você líder, a semente que é você ministro de Deus, tem se disposto a morrer? Na célula onde as pessoas se dispõem a morrer para o seu conforto, morrer para o seu sono agradável, morrer para o seu lazer, morrer para as suas escolhas pessoais, morrer para o seu egoísmo, aquela célula onde há uma disposição voluntária em Deus, de ir para o altar e dizer, não faço o que eu quero, faço o que o Senhor quer, Senhor. Sempre orar pela tua vontade, a tua vontade que eu quero. Faça a tua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita no céu. Se houver em nós essa postura, pode ter certeza, essa célula vai frutificar e vai crescer, e vai ser em abundância. Ah, pastor, eu não aceito ser julgado. É porque você não foi para a cruz ainda. Quem passa pela cruz não precisa ser julgado mais. Quem está sendo julgado é porque está vivo ainda. Entende o que eu estou dizendo? A cruz é o lugar que põe fim, e a casa de Deus começa na cruz. A cruz não é um lugar só da salvação. A cruz também é o lugar onde nós deixamos o nosso ego, deixamos o nosso eu, nossa vontade humana, nossa obstinação, nossas preferências. Sabe, meu querido, aqueles que se dispõem a servir a Deus, às vezes em detrimento de si mesmo, vão ter recompensa de Deus. Alguns que gastam o tempo que poderia, às vezes está gastando dormindo, ele fala, não, esse tempo vai ser para o Senhor. Às vezes o dinheiro que ele poderia estar gastando com coisas, né, apenas para o prazer dele, ele fala, não, vou separar isso aqui para que a casa do Senhor avance. Entende o que eu estou dizendo? Se não houver disposição sua de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas não serão acrescentadas. Se não tem sido acrescentado, é porque não tem buscado o reino de Deus. Pastor Marco Antônio está conosco, ele é uma bênção. E ele chegou na igreja, ele tinha uma escola. Enquanto ele teve aquela escola, eu percebia que o ministério dele não ia muito longe. Eu disse para ele, irmão, não é pecado ter escola. Não é pecado ter escola. Você pode ter escola. Você pode trabalhar como você quiser. Mas se você quiser frutificar, e se você quiser ver as outras coisas sendo acrescentadas, então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa a sua escola, porque ele quer ser pastor, queria. E ele protelou por algum tempo, até que por fim ele fechou a escola, vendeu, não teve lucro, vendeu, se livrou. E ele ficou com medo. Será que o meu salário como pastor vai dar agora para eu manter o que eu tinha? Mas eu tenho visto como Deus tem abençoado esse irmão. E eu fico vendo como Deus tem acrescentado. Eu tenho visto na vida dele a unção que o Senhor nos tem dado como videira, literalmente. Não só nele, mas estou falando dele hoje. E logo de cara, a casa que ele morava não era dele, era da sogra. Mas aí apareceu um irmão que mora lá em São Paulo, que tem um apartamento aqui, não tinha o que fazer com o apartamento, ofereceu para ele cuidar do apartamento, de graça. Só que é lá no Vaca Brava, é brincadeira? Olha o lugar que ele está morando, de graça. Aí o pessoal fala, mas pastor da videira é bom, mora tudo lá. Não é que o pastor Abel também mora lá, numa casa de graça, ao lado do Goiânia Shopping. E aí, esses dias nós fomos lá nos Estados Unidos, e os irmãos, ele sonhando, né, com notebook, no caminho vinha conversando, não quero comprar, não sei o que. Chega lá, os irmãos deram para ele de presente o notebook. Aí nós chegamos de viagem, falei, irmão, você tem que anotar essas milhagens, para você poder tirar férias da sua família. Ele está conosco aqui, deve ter o quê? 3 anos, nunca tirou férias, nunca conseguiu viajar. A escola dele nunca tinha jeito, nunca permitia.
Aí ele falou, não, agora eu quero. Na hora que ele falou, agora eu quero, ele me falou ontem que o irmão chegou para ele, deu viagem, família inteira paga, para não sei qual praia, até esqueci. Vai viajar de graça para a praia. E por quê? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Deixa a semente morrer, que ela vai produzir muito fruto. Mas se você fica com medo de perder a semente, guarda, morre de fome você e quem você poderia alimentar. Guardar feijão não é boa ideia, se é só feijão que você tem. O melhor é pegar o feijão e plantar, enterrar, deixar ele entrar na morte, porque depois que ele entrar na morte, ele vai crescer e vai frutificar, e será abundância na sua vida. Por que muitos não têm mais? Porque fogem do altar. Consagração não é só morte, consagração é também entrega. Consagração também é você reconhecer dono, que alguém é dono, que o Senhor é dono. Sabe, meus irmãos, isso tudo parece algo tão comum. Eu não vim aqui hoje falar de algo novo, nem vim trazer uma revelação nova. Hoje estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor e para lembrar daquilo que já é fato, aquilo que já é realidade. O Senhor Jesus nos deu o padrão e deixou as pegadas. Se nós queremos colher o resultado que Ele colheu, precisamos andar nas pegadas que Ele andou. Se nós queremos ser esse grão de trigo tem que ser colocado em cima desse altar. Mas não havia apenas o altar de holocausto ali, havia também a bacia. E a bacia sobre o altar de holocausto se diz o tamanho dele. O altar de holocausto, ele era 5 côvados. Ele era um quadrado de 5 côvados por 3 côvados de altura. Era mais ou menos como uma grelha, onde havia uma espécie de uma grade em cima, para o sangue poder escorrer. Ele era 5 por 5. Na Bíblia nada é por acaso. Na Bíblia o número 5 é o número da responsabilidade. Você vai encontrar na parábola das 10 virgens. É 10 virgens para representar toda a igreja, mas em 2 grupos de 5. 5 nécias, 5 prudentes, para representar o quê? Responsabilidade. Você vai ter lá os 10 mandamentos. É 10 porque fala da plenitude humana, mas são 2 grupos de 5, para falar de responsabilidade diante de Deus. O altar também era 5 por 5, porque o altar nos fala de responsabilidade diante de Deus. Essa responsabilidade diante de Deus foi cumprida por Cristo, que morreu no altar, mas ao mesmo tempo é cumprida por nós, que nos consagramos sobre esse altar e nos oferecemos para Deus como oferta agradável. Mas a respeito da bacia, não se fala de tamanho. A Bíblia não menciona qual era o tamanho dela. Quando foi feito o templo, até que no templo se fala o tamanho, mas no tabernáculo não se diz nada. Não se fala qual era o tamanho. Só se diz que ela era feita com objetivo específico, para que o sacerdote pudesse se lavar. E o texto de Êxodo diz que o sacerdote deveria lavar as mãos e os pés, porque o sacerdote, ele era todo paramentado. Ele tinha roupa no corpo inteiro, menos nas mãos e nos pés. O que isso nos fala? O que significa a bacia? A bacia de bronze nos aponta para a santificação pelo Espírito Santo de Deus. A bacia de bronze nos fala do lavar purificador e regenerador do Espírito Santo. Como é que essa bacia foi feita? Vamos ler lá em Números primeiro, Números 16, verso 38. Abre lá. Números 16, verso 38. Olha o que diz: quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. O bronze que foi usado para fazer o altar e a bacia, porque o altar e a bacia não são feitos de ouro. No lugar santo e no santo dos santos, tudo é de ouro, mas no átrio, tudo é bronze ou prata. Bronze simboliza julgamento de Deus, a prata simboliza a redenção de Deus. Mas no lugar santo e no santo dos santos só tem ouro, porque o ouro simboliza a natureza e a glória de Deus. Agora, essa bacia de bronze, ela, assim como o altar, ela foi feita do bronze, um bronze muito especial, um bronze que foi usado pelos homens que foram julgados e condenados por Deus.
Homens que quiseram tomar uma posição que não era deles. A Bíblia fala que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, e a terra se abriu, e eles desceram para o inferno vivos, diz a Bíblia. Mas eles deixaram as suas lâmpadas e os seus incensários, e aquilo tudo foi derretido. Então foi feita uma cobertura para colocar no altar e na bacia, porque tanto a bacia quanto o altar tem a ver com o nosso pecado. Mas a bacia também foi feita de um outro elemento interessante. Abre lá em Êxodo, no capítulo 38, verso 8. Êxodo 38, verso 8. A bacia que estava no altar, no átrio, a bacia que estava no átrio, Êxodo 38, verso 8, olha o que diz: fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Tanto o altar quanto a bacia eram feitos de bronze. E como nós vimos o bronze, como nós lemos lá em Números 16, 38, esse bronze, ele simboliza julgamento de Deus. Agora é uma coisa interessante, que a bacia, além desse bronze do julgamento, foi feita também dos espelhos. Alguém fala: pastor, mas espelho não é bronze. É porque os espelhos de hoje são feitos de vidro, mas naquela época o espelho era feito de bronze polido. Bronze polido. E as mulheres trouxeram seus espelhos como oferta ao Senhor. Então aqueles espelhos foram usados para fazer a bacia. Isso é muito significativo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a bacia talvez fosse tão polida quanto o espelho. A bacia cheia d'água, por si só, já é reflexiva. Mas o fato de ter sido feita de espelho nos fala de uma coisa: a bacia é para mostrar a nós mesmos antes de chegarmos diante de Deus. A bacia é para que você possa se enxergar, se ver. Todos nós, quando chegamos diante de Deus, é só entender o princípio. Passamos pelo altar, passamos pela cruz. Mas uma vez que nós passamos, ainda temos que passar pela bacia. Antes de entrar para oferecer incenso, para comer dos pães, para desfrutar da luz do candelabro, precisamos de passar por uma bacia de bronze. Nessa bacia, em primeiro lugar, a nossa imagem é refletida. Ali nós nos vemos na luz de Deus. Por que algumas pessoas não crescem? Porque não se enxergam. Por que alguns não avançam? Porque não se veem, nunca avaliam o próprio comportamento. Não me refiro aqui a você fazer uma espécie de auto-investigação introspectiva, não é isso. Eu me refiro a você ter o bom senso de se enxergar. Quem se enxerga na luz de Deus, somente esse, pode ser usado por Deus. E na verdade, vai se santificar. Sabe qual é o grande problema das pessoas às vezes? Todo mundo está vendo o pecado dela. Todo mundo está enxergando a carnalidade dela, menos ela. Só ela que não se enxerga. Sabe qual que é o sinal de alguém que anda pelo Espírito Santo? É que todo aquele que é cheio do Espírito se enxerga, se vê. Nós estávamos lá no encontro de casais, retiro de casais. Aconteceu algo tão interessante com respeito a isso. Primeira mensagem que nós pregamos falava da escravidão do segredo. Na verdade a intenção é falar de arrependimento. Mas alguém diz: pastor, arrepender de quê? E eu falei: maneira boa de você saber arrepender do quê? É ver se há segredo na sua vida. Precisamos de ser libertos do segredo. Na luz de Deus não há segredo. Diante da bacia de bronze não há segredo, porque ali a luz de Deus reflete tudo. Não há nada escondido. Os olhos do cordeiro são como 7 chamas de fogo, diz Apocalipse. 7 tochas de fogo. Onde o cordeiro olha é completamente iluminado. Diante dele não há treva alguma, não há segredo nenhum. Não pode haver segredo. Deixa eu dizer para você: a melhor coisa que tem é não ter segredo, é ter sua vida aberta. Em primeiro lugar, aberta diante de Deus. Em segundo lugar, uma carta escrita para ser lida por todos os homens. A melhor coisa é poder chegar aqui pela manhã e erguer mãos santas para o santuário, sem ter temor da acusação de ninguém, sabendo que fomos lavados e os nossos segredos foram todos expostos na luz de Deus. E nós pregamos, e havia um casal que estava ali, que na verdade estão separados há muitos anos. E o homem resolveu voltar para a esposa. A esposa é crente, ele não era crente, tem 3 ou 4 meses de convertido. Mas a esposa não quer. Mas eu fiquei assim, triste por ele, por ela não querer. Eu fui conversar com ele, e eu fiquei vendo o que a graça de Deus não faz. De fato ele não era flor que se cheira. Não posso condenar a irmã, não posso jogar pedra nela. Ele falou: pastor,
eu não posso falar nada. Já mandei matar 8, já fui preso, estava para ir para o Sepaigo. Mas você pensa, essa pessoa, isso é um marginal. Olhando para ele, é um gentleman, cara bem vestido, bonito, né? Curso superior, impressionante. E ele falando das coisas que ele já fez, era pai de santo também, se envolvia com uma entidade chamada Maria Padilha, e sangue, não sei mais o que, e morta lá para colar, uma confusão, muita sujeira, imoralidade, prostituição. Mas ele abriu, ele falou: pastor, eu não quero ter segredo nenhum. Se as pessoas querem saber o passado, elas podem saber. Mas ele falando: mas teve um dia que eu me converti, que Deus veio até mim lá na cadeia, e Ele me tirou de lá. E foi um milagre que ele contou realmente, a maneira como Deus o salvou. E Deus falou que ia mandar alguém para ele. Olha que interessante, por isso precisamos de ter encargo. Ele contando, um pastor foi me visitar um dia, e eu acabei com ele. E o pastor falou: Deus me mandou vir aqui, eu vou visitar você agora todos os dias. E o pastor todo dia ia visitar ele. Todo dia tinha certeza de uma coisa, que ele ia estar na cadeia, que ele ia comer alguma coisa, e tal hora o pastor ia aparecer lá. E foi assim durante 57 dias. No final de 57 dias, ele invocou o Senhor. Ele falou: não é possível, você não existe. Ou você é louco, ou então realmente você é homem de Deus. Não existe. E ele cedeu e invocou o Senhor.